A Bolsa Brasileira praticamente recuperou, né, aquele otimismo todo que a gente estava no comecinho do ano. Essa queda que nós tivemos aqui no auge de toda a crise, aos pouquinhos foi sendo recuperada. E mesmo com a questão dos novos casos que estão surgindo, né, a gente sabe disso, a gente vê nos noticiários uma subida repentina que nós tivemos no caso, que é mais ou menos semelhante naquela mesma época em que a gente enfrentou aquele derretimento da Bolsa de Valores. Mas a grande diferença é que na época não existia uma perspectiva de vacina. E hoje é diferente, tanto é que no Reino Unido já começou a vacinação em massa, outros países já estão se movimentando para isso acontecer. E aqui está o primeiro equívoco, né? Porque naquela época, me recordo muito bem de ler vários noticiários financeiros e ver o pessoal da mídia especializada falando que talvez dessa vez ia ser diferente, né? Ia cair e a subida não era como nas outras ocasiões em que esse cenário, um cenário único, enfim. E aquelas pessoas que seguiram o plano, seguiram os aportes, né, continuaram investindo, elas, claro, todo mundo fica um pouco assustado, mas se você colocar no piloto automático, agora você está sorrindo, está tranquilo, você fala, pô, comprei várias e várias empresas muito boas, de qualidade muito boa, com preço bem tranquilo na hora de comprar, que eu até consegui comprar mais com o meu aporte, né? É isso que o investidor buy and hold gosta quando as ações caem, porque, digamos, se o cara sempre está acostumado a investir R$2.000 por mês ou R$1.500, R$1.000, quando as ações caem, ele consegue comprar mais daquelas ações de empresas boas com o mesmo valor que ele costumava utilizar, né? R$1.000 em épocas de bonança, compram uma quantidade X de ação. R$1.000 em uma época de declínio igual a gente teve ali em março, compra às vezes 2x dessa mesma ação de uma empresa de qualidade. E aquela retomada que a gente viu da Bolsa Brasileira, ela não é algo exclusivamente da Bolsa Brasileira, tá? Aqui você consegue ver que as bolsas dos países emergentes, todas elas caminham bem juntas, né? Você percebe no gráfico, aqui tem Colômbia, Malásia, Rússia, China, Índia, México, África do Sul, enfim. E olha só como elas são bem correlacionadas, né? Elas andam juntinhas. Então não foi só a Bolsa Brasileira que teve uma recuperação gradual ao longo de 2020, as bolsas dos países emergentes também. E um dos motivos é porque, é claro, tem a perspectiva de vacina, né? Mas o que mais sustentou essa subida aí das bolsas globais são os estímulos, os pacotes fiscais, tanto pelo Banco Central japonês, como pelo próprio Fed, que é o Banco Central norte-americano. O pessoal da zona do euro também fez vários pacotes e essa quantidade enorme de dinheiro ajudou a recuperar, né, não só a economia real, mas também acabou ajustando o preço aí dos ativos para cima. E, inclusive, esses daqui são os pacotes mais recentes. A Inglaterra continuou aí com aquele programa de compra de títulos no valor de 895 bilhões de libras. A Europa acabou de aprovar mais um pacote de 1 trilhão e 800 bilhões de euros. Os Estados Unidos já está em fase final de aprovar mais outro pacote de 900 bilhões de dólares. E o Fed já garantiu que, assim como ali o Banco da Inglaterra, ele vai continuar recomprando 120 bilhões de dólares em papéis todos os meses. E somado com esses fatores de perspectiva de vacina, dinheiro no mundo inteiro, né? O mundo está bastante líquido e taxas de juros historicamente bem baixinhas, aí você está vendo na tela vários países e você percebe que hoje o mundo está num cenário de taxa de juros bem baixo. Então o investidor, ele às vezes foca mais em o que está pagando mais. A gente, como investidor buy and hold, a gente geralmente traça percentuais da nossa carteira para fazer a alocação de ativos. Você decide quanto que você quer ter de renda variável, quanto que você quer ter de renda fixa, aí você estabelece parâmetros e depois você decide, eu quero ter tanto em fundos imobiliários, eu quero ter tanto em ações, eu quero ter tanto em ativos de renda fixa, eu quero ter tanto em ETFs, e aí você vai sempre aportando em ativos de qualidade e valor, respeitando as suas alocações, né, que você estabeleceu. Mas os investidores buy and hold, eles não são a grande maioria no mundo. A grande maioria do pessoal, eles gostam sempre de estar procurando o que paga mais. Isso acaba sendo até uma armadilha, algumas vezes já expliquei isso em outros conteúdos, não vou me aprofundar aqui, mas resumidamente, nem sempre aquilo que te paga mais é melhor, tá? E inclusive você tem que tomar muito cuidado com aquilo que paga muito mais do que o mercado está pagando, geralmente tem um risco embutido ali. Então o segundo equívoco é que eu vi muitas pessoas ao longo de 2020 que falavam que tinham pensamento de longo prazo, que falavam que tinha cabeça buy and hold, mudando completamente a estratégia. Por quê?
porque agora a renda fixa não faz mais sentido nenhum. Mas espera lá atrás, por que você colocou a renda fixa na carteira? Ah, eu coloquei para ser uma proteção. E ela não continua sendo uma proteção nesses momentos? Ah, não, agora não me serve mais, a rentabilidade está baixa, etc. Olha, a gente está vivenciando no Brasil especificamente um momento nunca antes visto, né? A taxa de juros está bem baixinha, a gente vai ver isso daqui a pouco com mais calma, mas você tem que seguir o plano, mais uma vez, não fique mudando a estratégia. As pessoas acabam mudando a estratégia no meio do jogo, e isso é a receita certa para o fracasso. Agora, a receita certa para o sucesso é conhecimento, é educação. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo no link Lista VIP do Hobby para você colocar seu e-mail e receber 4 aulas gratuitas, tá? Direto na caixa de entrada do seu e-mail sobre buy and hold, ações, fundos imobiliários, ETFs, construção de patrimônio no longo prazo, tudo aquilo que você precisa saber para ter sucesso na sua jornada financeira. 4 aulas digitais e 100% gratuitos. Então aqui na descrição está o linkzinho para você, lista do Hobby, te espero na primeira aula. Então, como eu estava falando, a taxa de juros hoje no Brasil, ela é muito baixa. Mas eu vou explicar o gráfico antes para você. Aqui, cada barrinha é um trimestre, tá? Desde 2007 até as perspectivas aí para 2021. Essas barras azuis bem escuro é a taxa Selic. E as barrinhas azul clarinho é a inflação no Brasil. Você percebe que a taxa de juros sempre foi maior que a inflação, né? Sempre foi maior. Só que agora, quando você vai aqui, ó, tô passando o cursor, olha só, 2020, olha que coisa interessante, o IPCA maior que a taxa de juros, ou seja, a rentabilidade real, ela acaba sendo negativa, tá? E aqui que mora o grande perigo. Por quê? Porque isso daqui não se sustenta no longo prazo, ok? Você percebe que, historicamente falando, isso daqui é um período bem pequeno, né? Eu sei que não é legal você ter ali o seu dinheiro não rendendo nada, por exemplo, aquele dinheiro da reserva de emergência. Ah, não está rendendo nada na Selic, mas tenha em mente que o dinheiro de reserva de emergência, ele não é um ativo para investimento, para você buscar rentabilidades. Ele é um ativo para você ter fácil acesso para quando você mais precisa. Eu sempre falo para o pessoal que, como que eu penso a reserva de emergência? Eu não estou nem aí para a rentabilidade da reserva de emergência. A minha maior preocupação na reserva é segurança, ok? E liquidez, acesso imediato ao dinheiro. Eu só me preocupo com isso quando o assunto é reserva de emergência. Quando o assunto é buscar rentabilidade, eu não vou procurar num Tesouro Selic. Nunca procurei num Tesouro Selic a rentabilidade, por sinal. Eu exponho a minha boa parte da minha carteira a risco através de ações, ETFs, né, tudo ligado à renda variável, e isso eu espero rentabilidade. Da reserva de emergência não, eu só espero segurança e acesso imediato. Agora, a gente não pode deixar de lado aqui uma situação bem importante, que a Bolsa de Valores, ela nem sempre, na verdade, dificilmente ela caminha juntinho com a economia real, porque a Bolsa de Valores ela vive de expectativa de futuro. E quando a gente olha o cenário da economia real em 2020, a gente percebe que não foi legal, é claro, e a última década do Brasil foi a pior década desde 1901, que é quando eles começaram a fazer a contagem disso daqui. Então a chamada década perdida até então era lá de 1981 até 1990, tá? A década perdida aqui que teve um crescimento médio do PIB de 1,6%. Só que agora de 2011 até 2020 teve um crescimento médio de 0,2%. Tá? Isso daqui é óbvio que reflete isso daqui é economia real, isso reflete nas empresas da Bolsa, porque as empresas da Bolsa elas estão inseridas na economia real. E aqui vem mais um equívoco, que é o quê? Achar que só comprar Bolsa é suficiente. Ah, eu sempre vejo pessoal, estou tomado em Bolsa, estou comprado em Bolsa. Cara, isso é um grande equívoco, que dentro da Bolsa de Valores você tem um punhado gigantesco de empresas e não é a maioria que são empresas boas, tá? Se você começar a fazer uma filtragem, você vai ver que geralmente daquelas 400, 300 e pouquinhas empresas que tem, 10, 15% passaria pelos crivos de um investidor de longo prazo, um investidor mais robusto. Se você for bem seletivo, menos ainda, tá? Então, um dos grandes equívocos é só vou comprar bolsa, estou comprado em bolsa, seja lá o que for. Não, isso não termina bem, tá? O investidor ele tem que focar mais nos negócios por trás do ticker do que o simples fato de estou tomado em bolsa ou não estou tomado em bolsa. E eu percebo que um dos indicadores da economia real que os investidores geralmente nem se atentam, nem sabem na existência, eu sempre falo
nos Hobbycasts, né? Inclusive, o Hobbycast está aqui na descrição também, meu podcast para você ouvir aí, Spotify e outras inúmeras plataformas. É o PMI. O que significa o PMI? Isso que você está vendo na tela, essas corzinhas tem um número dentro, né? E o que isso significa? Tudo aquilo que está acima de 50 significa expansão da atividade econômica. E aquilo que está abaixo de 50 significa retração da atividade econômica. E a economia real interessa bastante para o investidor de longo prazo, né? E olha aqui o Brasil, no momento auge, né, da crise, olha só como os números caíram bastante do PMI brasileiro. E gradativamente a gente começou a ter uma retomada. E a gente percebeu muito dessa retomada nos balanços das empresas. E aqui vem algo que eu quero ressaltar que é fundamental. O investidor de longo prazo tem que aprender a ler balanço. Ele tem que aprender a estudar os negócios. Tá? Por quê? Porque como é que ele vai saber se uma empresa é boa ou não? Só se alguém falar para ele, uma dica quente, alguma coisa assim. Ah, eu vi falar num fórum, eu vi lá o fulaninho falar alguma coisa. Cara, não termina bem, tá? Você tem que entender sobre o negócio se você quiser evoluir como investidor. E o PMI, como você está vendo aqui na tela, essa queda absurda que a gente teve e a retomada depois, a gente conseguiu verificar em vários relatórios das companhias negociadas na Bolsa, né? Que demonstra exatamente isso. Empresa boa, claro, todas as empresas caíram, mas aquelas empresas boas se recuperaram bem e outras não conseguiram. Aquelas que têm mais dificuldades não conseguiram ir tão bem assim. Então aqui fica mais um ponto importante para o investidor, né? Não ficar dependendo de dica quente, não ficar dependendo o colega do trabalho, o vizinho, o tio, o cunhado que fala no churrasco da família, porque a partir do momento que ele entende mais sobre negócios, ele fica muito mais seguro justamente para passar nesses momentos de crise. E essa retomada da economia a gente viu também quando a gente analisa países desenvolvidos, né? A gente vê a zona do euro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um PMI pífio aqui de 27, a zona do euro 13 em abril, né? Reino Unido. E olha só, gradativamente a cor saiu do vermelho, passou para o laranja, foi para o amarelinho, foi indo para o verdinho. Olha os Estados Unidos da retomada norte-americana. Isso daqui também se traduziu em vários balanços das companhias norte-americanas. E algo que influencia não apenas na vida do investidor, na vida como cidadão, é como é que está a situação do país que ele vive. E a maioria absoluta das pessoas que me seguem são brasileiros que moram no Brasil. Tem muita gente que mora no Japão, que mora na Europa, que mora nos Estados Unidos, Canadá, que segue o hobby, mas a grande maioria mora no Brasil, brasileiro que mora no Brasil. E o Stuhlberg, que para mim assim, é disparado o melhor investidor da história do Brasil, tá? O cara é sensacional, uma das pessoas mais inteligentes que eu já ouvi falar, assim, o cara é muito fera, gestor do Verde. Caso você não conheça o Verde, é esse fundo aqui, tá? Eu não estou fazendo propaganda do fundo, eu só acho que é justo a gente ser transparente e mostrar, cara, o Stuhlberg realmente é um ponto fora da curva, né? Começou o fundo em 97, ó a rentabilidade dele comparada ao CDI, por exemplo. E o Stuhlberg, ele é um cara que quando ele fala, o mercado para ouvir. Ele realmente é um cara que tem muito conteúdo. Ele participou de uma live do Valor Econômico e eu selecionei 3 passagens que me chamaram a atenção, que são as perspectivas, inclusive, que o Stuhlberg tem para 2021, que eu acho muito legal o investidor de longo prazo saber disso. Então ele falou assim, olha, o estrago fiscal que aconteceu em 2020, né, a forma como o Brasil teve que lidar com essa situação toda, os países ricos conseguem dominar melhor, né? Agora o Brasil é um país emergente, então ele teve que gastar muito dinheiro que ele nem tinha, né? A dívida cresceu bastante e esse estrago fiscal vai permanecer ainda em 2021. Ele falou também que ele acha que a inflação vai surpreender para cima, infelizmente. E ele mencionou uma frase que eu acho que resume muito bem, infelizmente, aqui a situação do Brasil, né? O Brasil não cresce porque não é porque ele gasta muito, é que ele gasta muito e gasta mal, né? Então, por exemplo, você vê que o Brasil, proporcionalmente ao PIB, o Brasil gasta bastante em educação, mas olha a qualidade da educação brasileira, né? O Brasil costuma gastar somas vultuosas com saúde também, olha o sistema público de saúde brasileiro, né? A infraestrutura do Brasil. Esses dias eu até postei para o pessoal do Telegram conteúdo exclusivo. Se você não me segue no Telegram, aqui fica o convite do meu Telegram, é gratuito, fique tranquilo, tá? Sobre infraestrutura no Brasil, principalmente sobre as questões de rodovias. As rodovias do Brasil são uma das piores que nós temos na América. A gente perde para vários países mais pobres que a gente na América em questão de infraestrutura. Então, assim, o Brasil acaba gastando bastante e tem pouco resultado. E agora, com a pandemia, o Brasil teve que fazer o quê? Gastar mais, né, para conter a situação. E aí desemboca nesse gráfico que você está vendo aqui. O que é a linha azul? São as receitas do governo brasileiro. E aqui
é as despesas do governo brasileiro. Você percebe que a partir de 2014 o gráfico ele inverteu assim, né? E aqui onde você está vendo é da fase, né, de 2020 aí. Olha só que coisa maluca, cara. Assim, isso parece para você algo saudável? Você analisando todo o histórico aqui, isso parece para você algo saudável? Não soa saudável, né? E o déficit do Brasil comparado a outros países emergentes acaba sendo o maior de todos. Aqui você tem todos os países emergentes assim que são, digamos, concorrentes do Brasil, né? E aqui é o déficit, ou seja, tudo aquilo que o governo arrecada comparado àquilo que o governo gasta. E o déficit do Brasil proporcional ao PIB, ele é o maior de todos. O Banco Central brasileiro divulgou também recentemente um relatório sobre a inflação e eles falaram umas coisas interessantes que eu separei para você aqui. A oferta de trabalho deve acelerar nos próximos meses, isso legal. A ocupação também tende a reagir, pô, bacana, né? Seguindo a retomada dos indicadores de produção, mas em ritmo menos intenso. E aqui vem um destaque, infelizmente, principal, resultando na elevação da taxa de desocupação no curto prazo. Então o Banco Central acredita que essa taxa aqui que você está vendo de desemprego, ó, em 2020 aqui, tá vendo? Ó, eles acreditam que vamos ter uma elevação já para 2021. Isso daqui é uma taxa elevada. Ok? Não é uma taxa saudável, principalmente para um país emergente como o Brasil, essa taxa que não é interessante. E aqui vem outro equívoco que eu quero mencionar para você, que é quando o investidor, principalmente de longo prazo, que está visando uma construção patrimonial, ou seja, ele deixa de gastar hoje porque ele quer aproveitar mais no futuro, senão ele gastava tudo hoje. Né? E um dos grandes equívocos é você esquecer que a moeda em que você poupa, a moeda que você constrói seu patrimônio é fundamental. E o real se desvalorizou bastante ao longo de 2020. Né? E quando a gente analisa, por exemplo, a inflação, o que a gente tem aqui? Esse gráfico aqui que você está vendo em roxinho é a inflação específica da alimentação. E esse gráfico não está errado não, tá? Se você pega a variação dos últimos 12 meses, ela subiu mais de 20%. Então, cara, os alimentos, eles realmente tiveram uma disparada muito grande. Por quê, cara? Quando a gente analisa alimentos no Brasil, as commodities, né, negociadas em dólar, e o real se desvalorizou bastante em 2020. Eu já vou mostrar o gráfico para você. E somado à depreciação cambial de as empresas que consomem insumos, essas commodities negociadas em dólar e tudo mais, tudo isso pesa na inflação, tá? E mais recentemente, né, as pessoas, Rob, o dólar estava 5,60, teve uma época que quase bateu 6, agora já está caindo, igual está mostrando a notícia mais recente, né? O dólar cai a 5,7, etc. Beleza, é verdade. Nos últimos dias, nas últimas semanas, o dólar realmente caiu. Mas, cara, você não é investidor de longo prazo, então você tem que olhar longos horizontes. E é por isso que eu trouxe aqui longos horizontes de tempo para você. Aqui onde eu estou passando o cursor é a faixa. Nós tivemos, por incrível que pareça na história do Brasil, o momento que R$1 comprava $1, que é exatamente onde eu estou passando aqui. E o que a gente percebeu? O tempo foi passando e altos e baixos, mas qual que é a tendência de longo prazo? Seja sincero aqui para mim. Qual que é a tendência de longo prazo que você vê no gráfico? Esse gráfico aqui, né? Real e dólar. Saindo aqui da casa de 1, chegando na casa aqui dos 5, sendo que a gente já quase chegou lá na casa dos 6. Né? É isso que eu sempre bato na tecla. O que é o mais importante? O que aconteceu nas últimas 2, 3, 4 semanas ou o que vem acontecendo ao longo de todos os anos? Cara, esse é um grande equívoco. Pense que quando você está formulando as bases do seu patrimônio, tem que ser base sólida. E base sólida é em moeda forte. Eu gostaria muito que o real fosse uma moeda forte, porque eu sou brasileiro, assim como você. A gente quer o melhor para o nosso país. Só que, infelizmente, o Brasil não tem uma moeda tão sólida assim. E já que hoje você tem a oportunidade de diversificar além das fronteiras, por que você não fazer isso? Coloque as chances a seu favor. E um pulo do gato que eu vou dar para você aqui é que o dólar ele poderia estar muito mais caro. Sabe por quê? Isso daqui que você está vendo é as intervenções do Banco Central na moeda. O Banco Central ele sempre está intervindo no câmbio e olha como o Banco Central interviu bastante aqui nos últimos anos, inclusive. Começou aqui a partir de 2018 e olha só vem aumentando as intervenções do Banco Central para controlar a disparada do dólar. Agora, se imagina se o Banco Central não tivesse gastado esses bilhões e bilhões aqui para intervir. Será que o dólar realmente estaria a 5?
E outro equívoco é o que? A falta de diversificação que faz você estar exposto a apenas uma bolsa e você não se aproveita de outras. Então esse gráfico, por exemplo, a gente vê aqui em 2020, né, as ações que compõem o índice Nasdaq lá subindo 38% em dólares. Você acabou de ver o gráfico do dólar. Não é apenas 38%, é 38% em dólar. Então o investidor que está posicionado um pouco no mercado americano, cara, ele não teve um ano igual a gente está tendo aqui nesse 0 a 0 em reais. Por que eu falo isso, né? Por que eu falo dessa importância de você sempre se atentar às coisas em dólar? Porque quando você pega o Ibovespa dolarizado, ele não está 0 a 0. Sabe como é que tá? Olha só aqui na tela. Você está vendo aqui na tela? Olha aqui. Isso daqui é o Ibovespa em dólar nos últimos, aqui tem quase 10 anos, né? Tem 8 anos. O que aconteceu com o Ibovespa em dólar nos últimos 8 anos? Uma tendência de queda, infelizmente, tá? Então, assim, cuidado quando você foca em apenas uma economia, em apenas uma moeda, em uma bolsa, jogue as chances a seu favor, tá? Esteja exposto a vários mercados. Então, em resumo, pessoal, manter o plano, tá? Independente das notícias, independente do que aconteça, constância nos aportes, regularidade. Para de escutar os apocaliptos, os caras que propagam o fim do mercado financeiro, o fim do mundo, né? Segundo ponto, não é só comprar a bolsa, é escolher ativos de valor. Seleciona as ações, stocks, REITs, fundos imobiliários, ETFs que seguem índices de qualidade, que tenham boas empresas dentro, tá? Isso é muito importante. Próximo ponto, diversifique, não fique exposto a apenas uma única política, uma única jurisdição, uma única moeda. Às vezes acontecem problemas ali em um único país, igual a gente teve uma crise que foi interna no Brasil, lá em 2 anos, na época do impeachment, o mundo não estava tendo problemas naquela época, era um problema interno brasileiro. Então, assim, é isso que eu quero passar para você como as grandes lições, os grandes ensinamentos que o ano de 2020 trouxe para o investidor de longo prazo, e eu espero que você assimile tudo isso e mande ver legal, bonito em 2021, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso para todos nós. Forte abraço do Rob e a gente se vê no nosso próximo encontro.